antes de mais nada, eu queria agradecer ao Dr. Renilson pelo convite, queria agradecer ao CONAS pela excelente iniciativa, tão interessante, não somente essa sessão, como as duas outras que antecederam. Eu li os textos e achei muito interessantes. Muito boas apresentações hoje pela manhã também, e eu acho que, de um certo modo, já coloca o contexto do que eu queria apenas acrescentar aqui, alguns exemplos e alguns conceitos, e não repetir o que já foi tratado. Vamos ver como é que funciona aqui. Isso aponta, isso muda. Ok. Bom, basicamente, na minha apresentação, eu queria falar 3 comentários introdutórios e depois apresentar os resultados de uma pesquisa que ilustra os conceitos que o professor Eugênio estava demonstrando essa manhã. Porque uma coisa que nos preocupa sempre é como estamos em relação aos temas que foram levantados. Já sabemos quais são os passos que devem ser tomados, mas nos preocupa saber como é que estão os países em relação ao cumprimento desses conceitos e dessas metas para esse novo modelo de atenção que é necessário para enfrentar com os problemas do século XXI, né, e não com os problemas da década de 50. Bom, aqui eu queria fazer três comentários introdutórios. O primeiro deles é dizer que os custos devem continuar crescendo. Eu acho que vocês devem conhecer o que é chamada a primeira lei da economia da saúde. A primeira lei da economia da saúde simplesmente diz que o percentual do gasto em saúde cresce de forma mais que proporcional ao crescimento econômico. Ou seja, se projetarmos que os países vão crescer, o gasto em saúde vai crescer mais que proporcionalmente e, portanto, é preciso que os sistemas estejam preparados. Queria até fazer uma observação. Eu sei que, dentro do contexto espanhol, como comentou o Rafa Bengoa aqui hoje pela manhã, ele comentou que, na Espanha, a previsão é de crescimento zero. No longo prazo, isso não é o que acontece. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Mas, no longo prazo, esse gráfico simplesmente mostra a distribuição de pontos numa reta quase que perfeita. Então, o que fazer para preparar os sistemas para isso? Esse outro gráfico é um gráfico de um estudo feito pela OCDE, que inclui os países membros da organização e mais os BRICS, né, junto com a África do Sul e a Indonésia, os BRICS, né? Isso é uma projeção que foi feita para o crescimento no gasto público em saúde no período de 2010 a 2060. Aí tem em vermelho ali marcado, tem o Brasil. Os países que estão aqui mais próximos do lado esquerdo do gráfico são os que são projetados que vão ter um maior crescimento no gasto público em saúde. O gráfico mostra uma projeção conservadora, com contenção de gastos, que são essas cruzinhas que estão embaixo, e uma projeção sem contenção de gastos, que seriam as bolinhas de cima. Ou seja, é uma faixa, né, de projeções possíveis. E o Brasil é um dos países onde o gasto público em saúde deverá crescer de forma significativa, seja por causa do crescimento, do envelhecimento, seja por causa do crescimento econômico, como eu já expliquei anteriormente, seja por causa da mudança epidemiológica, do perfil epidemiológico. Então, essa é uma realidade, de que, mesmo em cenário de contenção de custos, se projeta que o gasto público em saúde deve crescer de forma considerável nos próximos 50 anos. Bom, associada a essa primeira pressão, a pressão de crescimento dos gastos, como está o peso das crônicas? O professor Eugênio mostrou aqui hoje de manhã um gráfico de carga de doenças. Vocês devem conhecer esse gráfico é da ferramenta da Universidade de Seattle, o Institute for Health Metrics and Evaluation. O grupo do Chris Murray, que fez o relatório da OMS de 2000, o polêmico relatório de 2000, eles estão atualizando os estudos de carga de doença para todos os países. Não são os dados mais precisos, porque são feitos com base em imputações de diversas fontes.
mas eles permitem comparações muito interessantes. Tem essa ferramenta lá que você consegue para cada país, 1990, 95, 2000, 2005, 2010, e consegue fazer consultas e com essa forma de visualização que mostra qual é o peso de cada grupo ou condição na carga de enfermidades. Isso aí, carga de doenças. Desculpa que eu misturo um pouco, eu passo o tempo todo tentando falar espanhol lá no BID e não consigo, e aqui chega e ainda atrapalha o meu português. Então, se eu falar um portunhol, é por isso. Bom, mas basicamente esse gráfico mostra 3 grupos, a tripla carga de doenças que o professor Eugênio estava falando. O grupo azul são as doenças crônicas, o grupo cor-de-rosa são a materno-infantil e as infecciosas, e o grupo verde são os traumas e violências. Bom, em 1990, as crônicas ocupavam 50%, correspondiam a 50% da carga de doenças medida em DALYs. Em 2010, a projeção deles é que as crônicas já ocupam 70% dos DALYs. É possível que esse número seja mais alto, o professor Eugênio comentou hoje pela manhã, em 80%, enfim, esses dados são de 2010, e além disso são dados que são projeções feitas com comparações internacionais. Mas a realidade está aí, né, de seja 70% ou seja 80%, o predomínio de crônicas é impressionante. Bom, e finalmente o terceiro comentário que eu queria fazer é que também é preciso levar em consideração que estamos aqui falando em preparar o serviço de saúde, mas também o alcance do serviço de saúde tem seus limites, né? Essa foto é uma foto que eu tirei lá numa ilhazinha no Caribe panamenho, numa comarca indígena chamada de Cunayala, né, que são populações indígenas que estão agrupadas em pequenas ilhotas, superpovoadas e com condições sanitárias. Bom, esse aí é o banheiro da vila. Então, como cobrar os serviços de saúde, enfim, a velha questão dos determinantes sociais. Tem um livro interessante que foi publicado no ano passado, chamado O Paradoxo do Sistema de Saúde Americano. E o argumento desse livro é que sempre se coloca que os Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde, mas que tem resultados medíocres em saúde. O argumento desse livro é o seguinte, é de que não basta olhar o gasto em saúde, é preciso olhar o gasto em saúde em combinação com o gasto social. Então, fazendo a soma do gasto em saúde com o gasto social, o país que tem maiores gastos é a França. É o país que está aqui nesse primeiro. Não sei se... aqui. É o que está em primeiro lugar nesse ranking de gastos e é o país que saiu em primeiro lugar no ranking, no polêmico ranking da OMS em 2000. E os Estados Unidos, fazendo essa soma, tem uma posição medíocre, né, na média. Ou seja, os Estados Unidos, na média, tem gastos de nível médio em saúde e proteção social e tem resultados de nível médio. Basicamente, o argumento desses autores é que não basta olhar somente para os gastos em saúde, é preciso olhar também para os gastos sociais e não se pode cobrar do sistema de saúde resultados que muitas vezes são gerados em outras partes do sistema. Queria fazer aqui minha propaganda. Esse é um estudo que eu publiquei no ano passado na American Journal of Public Health, sobre saúde da família e Bolsa Família. A gente já tinha publicado várias coisas com James Massinco, com a Fátima Marinho, sobre o impacto do saúde da família na redução da mortalidade infantil. Nesse estudo mais recente, eu fiz uma comparação da interação dos dois programas. E chegando à conclusão de que, mais recentemente, a combinação dos dois programas é que explica a redução da mortalidade infantil. Em locais onde a cobertura do Bolsa Família era baixa, como essa linha aqui acima, aumentar a cobertura do saúde da família não correspondeu em reduções continuadas da mortalidade infantil. Essa linha de baixo mostra municípios onde havia uma alta cobertura do Bolsa Família.
Nesses municípios, sim, aumentar a cobertura do PSF correspondeu a melhores resultados em termos de saúde infantil. Então, basicamente, é o argumento de que não basta ir sozinho, é preciso combinar os serviços de saúde com proteção social e com outras áreas. Bom, feitas essas primeiras considerações, eu queria apresentar para vocês um estudo que a gente está conduzindo sobre redes e APS na visão dos usuários. Essa é uma foto de uma senhora Cunayala, também lá no Panamá, nessa mesma vila. Enfim, eles recebem um modelo itinerante, porque não tem clínica, então aí é o dia que tem a visita, ela recebendo os medicamentos. Eu acho que eu pulei um. Bom, essa pesquisa não é uma pesquisa que foi idealizada pelo BID, é uma pesquisa que foi feita originalmente por um instituto de pesquisa nos Estados Unidos chamado Commonwealth Fund. Eles aplicam em 11 países a pesquisa e o BID replicou em 4 países. Os 11 países deles são países de alta renda, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. E nós aplicamos essa pesquisa no Brasil, Colômbia, El Salvador e México, estamos em campo no Panamá e Jamaica. Os dados foram coletados em 2013 nos países de alta renda e foram coletados entre 2013 e 2014 nos países da América Latina e agora Caribe. É uma pesquisa que entrevista com usuários do sistema de saúde, adultos. Eles são contactados por telefone, fixo ou celular, tem representatividade nacional, amostras variam, mas em torno de 1.500 pessoas por país, e foi contratada uma empresa para poder fazer essa coleta. Seguimos, então, a mesma metodologia que o Commonwealth Fund havia feito. O Commonwealth Fund publica todos os anos os resultados dessa pesquisa que eles fazem no Health Affairs, né, que é uma revista acadêmica muito importante de política de saúde nos Estados Unidos. Aí tem os exemplos de alguns dos últimos estudos. Bom, quais são os resultados que a gente está encontrando? Eu queria advertir que são resultados ainda muito preliminares, temos muito trabalho para fazer ainda para interpretar esses dados, mas eu queria compartilhar com vocês até para ajudar no processo de entender o que está acontecendo. Certamente o Renato mostrou aqui na vez passada, um seminário passado, o famoso cubo da cobertura universal, né? Então, a cobertura universal é fácil, basta aumentar o número de pessoas cobertas, diminuir o gasto de bolso, ou seja, aumentar a cobertura do sistema e aumentar a carteira de serviços, né? Em 2010, a OMS enfim, apresentou esse cubo super famoso. O que me incomoda nesse cubo é dizer, bom, como aumentar o número de pessoas cobertas? Como aumentar a carteira de serviços? Como diminuir o número de gasto de bolsa que as pessoas têm? Então, eu estou brincando aí com esse icosaedro, dizendo, olha, a realidade tem muito mais do que 3 dimensões, né? Deve ter pelo menos umas 20. Mas, enfim. E quais são os resultados que a gente está encontrando? Essa aqui é a percepção sobre o sistema de saúde. Enfim, talvez vocês não consigam ver os números, mas aqui são os países e estão divididos em blocos. O azul mais escuro são as pessoas que concordam que o sistema funciona muito bem e poucas mudanças são necessárias. O azul médio são as pessoas que concordam que algumas coisas boas no sistema, mas mudanças fundamentais são necessárias. E o branco é o sistema tem tantos problemas que requer uma completa reformulação. Claro, o Brasil foi o grupo mais alto dentre esses países no que diz respeito à insatisfação com o sistema. Não estamos falando aqui somente de SUS, estamos falando de serviços de saúde, ou seja, aqui tem pessoas que usam somente sistema privado e pessoas que usam sistema público, podemos desagregar e vamos desagregar esses resultados, mas eu queria fazer esse alerta aqui, que é muito importante. O Brasil reflete uma insatisfação muito grande no sistema e eu acho que também outra observação que eu queria fazer é o momento onde a pesquisa foi feita. Essa pesquisa foi feita final de 2013, início de 2014, claro que capturou um pouco do efeito dos protestos, enfim, dos movimentos sociais que estavam acontecendo. Então, é importante entender isso. Mas, de qualquer forma, em nenhum dos países, talvez aí... Bom, em nenhum deles a maioria acha que o sistema não precisa de mudanças, né? Em todos os países, pelo menos 60% da população acha que... pelo menos 80%... Não, desculpa.
pelo menos 36% da população, que é o Reino Unido, acha que o sistema precisa de mudanças. Estava olhando ao contrário. Bom, então aqui está o Reino Unido, que é considerado, né, como o melhor sistema de saúde público do mundo, é o sistema onde a população está mais satisfeita. Agora, de toda forma, só no Reino Unido aqui que 61% da população acha que o sistema funciona muito bem. De toda forma, eu queria chamar a atenção de que, na maioria dos países, as pessoas acham que o sistema precisa de mudanças, né? Apesar de que o Brasil saiu mal nessa foto, não é o único. Enfim, na maioria dos países, as pessoas acham que é preciso mudanças importantes no sistema. Bom, e aqui na América Latina, eu queria comentar sobre os resultados que a gente encontrou. Encontramos alguns bons indicadores no acesso ao APS e atenção especializada. Esses dados mostram a porcentagem da população que responde que consegue uma consulta na APS no mesmo dia ou no dia seguinte. Claro, os países laranja são América Latina e Caribe, Colômbia, El Salvador, México, Brasil, e os azuis são os países de alta renda. Na média, os países laranjas estão mais baixos do que os países azuis, mas a disparidade não é tão grande assim, né? O Brasil está comparável com os Estados Unidos, por exemplo, né? 44%. Tudo bem que os Estados Unidos não é nenhuma referência para acesso à atenção primária. Mas, de qualquer forma, são resultados que mostram um progresso importante, né? No México, é surpreendente. O México fez uma reforma importante com o seguro popular e são surpreendentes os resultados que a população reporta sobre conseguir o acesso ao APS. Por outro lado, a utilização de serviços de emergência ainda é alta. Ou seja, a população, até 40% da população até pode conseguir APS, mas 67% dos brasileiros reporta ter usado o pronto-socorro ou emergência nos últimos 2 anos. Os números são altos nos países da América Latina, são altos nos Estados Unidos, até alguns países como o Canadá é bastante alto, surpreendente, mas, por exemplo, a Holanda tem resultados bastante animadores, né, no sentido de que é possível resolver os problemas fora da emergência. Aqui é uma pergunta também que dialoga com a apresentação do professor Eugênio, que fala sobre a utilização do pronto-socorro por algo que poderia ter sido resolvido pela APS. Claro que isso é uma interpretação. Talvez o usuário do serviço de saúde não seja o melhor para julgar se aquele problema poderia ter sido resolvido, mas é uma pergunta que a gente faz assim mesmo. O senhor acredita que esse problema poderia ter sido resolvido na atenção primária? E no Brasil, né, estamos melhor do que outros países da América Latina, né? O país que está são menos pessoas que acham que elas foram para o socorro por um problema que poderia ter sido resolvido, né? Bom, aqui é o acesso ao cuidado especializado. Isso a espera por especialista menos de 4 semanas e a espera por especialista mais de 2 meses. Então, a gente observa que os países laranja, em geral, há menos pessoas no grupo de acesso rápido, que é o grupo de acesso de menos de 4 semanas, o que está aqui à esquerda. E há uma proporção maior de pessoas que está no grupo que precisa esperar mais que 2 meses para ter acesso a um especialista. Em cirurgias eletivas, uma situação parecida acontece, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, porque não temos muito tempo. Bom, então, em termos do acesso, a gente até vê algum avanço importante em termos de acesso ao APS, mas há muito que avançar em termos da qualidade dessa APS, e eu acho que a resposta sobre o uso da APS por algo que poderia ter sido resolvido na emergência já é um indicador, e também há muito que avançar no que diz respeito à integração da rede. Aqui há uma diferença muito grande, muito mais importante do que anteriormente, sobre as pessoas que avaliam a APS como excelente ou muito boa. Então, os países azuis são os países de alta renda e os laranja, lembrando, América Latina nesse caso, né? Então, a avaliação da APS é muito diferente, muito inferior. No Brasil, apenas 21% avalia a APS como excelente ou muito boa, comparado com 80% na Nova Zelândia, 65% no Reino Unido, enfim. Um outro problema que o professor Eugênio falou, e também o Rafa Bengoa, essa é a proporção de pessoas que concorda que o médico na APS
deu explicações que são de fácil entendimento. E aqui a gente vê os problemas da resolutividade. Apenas 43% das pessoas no Brasil acham que o médico na APS deu explicações que eram fáceis de entender. E nos países de alta renda, esses números são muito maiores. Claro que há o efeito de educação aí, né? Um nível educacional superior, talvez uma mesma mensagem seja transmitida da mesma forma e é compreendida de forma diferente, dependendo do nível educacional. Mas a gente nota que é um problema importante ainda. Conhecimento da história clínica. O Brasil aí está na situação pior entre os países da América Latina. Apenas 27% das pessoas reporta que o médico na atenção primária parecia estar informado sobre a sua história clínica. Também isso é percepção. Não sabemos se realmente o médico está informado, mas a pergunta é feita para o usuário do serviço e mostra que há um grande avanço a ser feito e esse é um tema fundamental para a integração da rede. Aqui, coordenação do cuidado. Perguntamos quando o usuário foi atendido por um especialista, se o especialista havia recebido informação da APS. A gente vê que os números laranjas aí são muito baixos, né? E no Brasil, apenas 15% das pessoas reportam que sim, quando eu cheguei na atenção especializada, parecia que o médico já havia sido informado sobre o meu caso. E, de forma similar, na contra-referência, que a APS recebeu informação do especialista quando a pessoa foi devolvida para a APS. Apenas 14% das pessoas acham que o médico da atenção primária sabia o que tinha acontecido na atenção especializada, né? E, agora, eu queria chamar a atenção o seguinte, a situação é pior nos países da América Latina e Caribe, mas a situação também não é lá muito animadora nos países de alta renda. Olha o Reino Unido, 24% das pessoas apenas reportou que parecia que o especialista havia sido informado. Então, eu acho que um desafio que a gente tem aqui, e está falando no nome do seminário, a crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde, é que isso não é um problema brasileiro exclusivamente. Esse é um problema que ele vem sendo enfrentado já com mais antecedência pelos países de alta renda, mas é um problema que enfim, afeta a todos. Aqui, a gente pergunta se, na alta médica, o hospital ajudou a providenciar o cuidado após a alta médica, e os resultados aqui são um pouco melhores. 77% das pessoas acham que sim. Recebeu informações por escrito, também algum número parecido, e há menos diferença entre. Ou seja, as pessoas acham que, no período da alta médica, sim, elas recebem algum apoio, recebem informações, recebem alguma coordenação do cuidado. Um outro achado importante é de que os pacientes têm baixa confiança de que podem controlar suas condições crônicas. E aqui de manhã a gente comentando sobre o tema do autocuidado, da importância, né, de que o usuário tem para cuidar de suas próprias condições, e as pessoas simplesmente acham que não são capazes de controlar suas condições, mesmo com o auxílio da APS, com auxílio de enfermeiro, com auxílio de médicos, etc. Me chamou a atenção a Colômbia. Eu preciso ver aí o que as pessoas estão confiantes, pode ser que elas estejam autoconfiantes demais, né, julgando enfim, uma coisa que não é verdadeira, mas, enfim, temos que observar. E, no Brasil, apenas 1/3 das pessoas acha que pode controlar suas condições crônicas. Isso são dentre as pessoas que reportam ter condições crônicas. Ou seja, temos aí um desafio enorme. As pessoas não se sentem preparadas para lidar com esse novo quadro epidemiológico. E, finalmente, a proteção financeira ainda é insuficiente. Isso está acontecendo no setor público, mas no setor privado também, quer dizer, teve, enfim, eu achei muito interessante a reportagem da época dessa semana, falando sobre gastos catastróficos com pessoas cobertas por seguros privados. Esse gráfico mostra a proporção de pessoas que teve gasto de bolso menos de $100 ajustados por paridade de poder de compra. Então, a gente percebe que países como Holanda, França e Reino Unido têm excelentes níveis de proteção financeira. Pouquíssimas pessoas dizem que gastaram mais de $100 nos últimos 12 meses do seu próprio bolso. Ou seja, aqui na Holanda é impressionante, né? 99% tiveram gastos menos de $100, ou seja, só 1% gastou mais do que isso, do seu próprio bolso. Isso não está considerando um plano de saúde que a pessoa pagou, ou, enfim, gastos que foram pré-pagos. Dentre os países latino-americanos, chama a atenção a Colômbia. E a Colômbia é um país que tem um modelo que
cobre os gastos com medicamentos de forma muito substantiva. Ele se destaca dos outros pela sua cobertura em medicamentos. Então, mesmo em países como o Chile, por exemplo, que tem alto nível de desenvolvimento, tem gastos de bolso altos. As pessoas gastam muito com medicamentos. E aí está Brasil, El Salvador, México, poucas pessoas reportam que gastaram menos de 100 dólares. Esses gastos, esse grupo não está desagregado para privado ou SUS. Então, enfim, a gente tem esses dados e vai fazer ainda. E, bom, no outro lado são as pessoas que reportam que gastaram mais de 500 dólares nos últimos 12 meses. Aqui é o grupo que reporta que deixou de consultar médico por causa de custos. Enfim, o Brasil aparece relativamente bem, 15% das pessoas apenas relata, mas em alguns países esse é um problema importante. Aí você vê sempre os Estados Unidos vai sair como um dos campeões em problemas de barreiras ao acesso em relação a custo. Aí está igual ao El Salvador. 28% das pessoas nos Estados Unidos reportam que não consultaram o médico por causa do custo. Bom, e o que a gente tem feito? A gente, enfim, no BID tem trabalhado, publicamos recentemente uma estratégia, um documento de marco setorial. E são 4 metas que a gente está trabalhando nos projetos que a gente tem. Primeiro, pessoas informadas e corresponsáveis por sua saúde. Vem um conceito aqui que o professor Eugênio estava comentando de manhã. Segundo, que o serviço de saúde e nutrição com alta qualidade e garantindo a continuidade da atenção. Temos trabalhado muitíssimo nos instrumentos para a qualidade e continuidade da atenção. Terceiro, proteção financeira mediante gasto eficiente em saúde. Enfim, temos problemas sérios ainda de proteção financeira, mesmo em sistemas universais, como é o caso do México, que já diz ter alcançado a cobertura universal. E, finalmente, somente o setor saúde não é capaz de resolver todos os problemas. O sistema de saúde precisa ter uma governança eficaz, mas também precisa se coordenar com outros setores. Então, nos projetos que a gente vem trabalhando, e temos aqui vários projetos no Brasil com o Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado de Sergipe, município de São Bernardo do Campo, município de Fortaleza, Estado do Ceará. Nesses todos os projetos, a gente tem trabalhado numa perspectiva de como fazer o fortalecimento da atenção primária e integração da rede. E um pouco esses dados mostram que, especialmente no que diz respeito à qualidade e integração, ainda temos muito que avançar, mas esse é um desafio da contemporaneidade, não só no Brasil, como em outros países também. Muito obrigado.